13 dias de meditação da vida de Santa Filomena, com meditação do Catecismo do Papa São Pio X. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una Santa Católica Apostólica. Professo só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Terço de Santa Filomena. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Décimo terceiro dia. Continuação do que revelou Santa Filomena. A Madre Maria Luísa, superiora geral da Congregação das Dores de Maria, que morreu em odor de santidade no ano de 1875. Receando mais sérias consequências, o tirano ordenou então que eu fosse decapitada. A minha alma gloriosa e triunfante ascendeu ao céu, onde recebi a coroa da virgindade que mereci por tão grande número de vitórias. Foi às 3 horas da tarde, de 10 de agosto, numa sexta-feira. Eis aqui as razões por que Nosso Senhor quis que o meu corpo fosse reconduzido para Mugnamo em 10 de agosto e por que Ele operou tantos milagres nessa ocasião. Catecismo de São Pio X, número 911. Que é a fortaleza? A fortaleza é a virtude que nos dá coragem para não temer perigo algum, nem a própria morte, no serviço de Deus. Número 965. Que se entende por novíssimos. Novíssimos são chamados nos livros santos as últimas coisas que hão de acontecer ao homem. Número 966. Quantos são os novíssimos? Os novíssimos ou últimas coisas do homem são 4: morte, juízo, inferno e paraíso. Número 967. Por que é que esses novíssimos se chamam últimas coisas que acontecerão ao homem? Os novíssimos chamam-se últimas coisas que acontecerão ao homem porque a morte é a última coisa que nos acontece neste mundo. O juízo de Deus é o último entre os juízos que temos de passar. O inferno é o último mal, que hão de sofrer os maus. E o paraíso é o sumo bem, que hão de receber os bons. Número 968. Quando devemos pensar nos novíssimos? É bom pensar nos novíssimos todos os dias e, principalmente, ao fazer a oração da manhã apenas acordados. À noite, antes de deitar, e todas as vezes que somos tentados a fazer algum mal, porque este pensamento é eficacíssimo para nos fazer evitar o pecado. Neste 13º dia, acaba estes 13 dias de súplica a Santa Filomena, em que nós estudamos um pouco da sua história, à medida também que íamos estudando o Catecismo de São Pio X. Tudo na história de Santa Filomena é condizente com a fé católica de sempre. E neste 13º dia, eis que o imperador romano, vendo que não conseguia matar Santa Filomena pelas setas, ele resolveu, diante da multidão que já estava chateada e diante das conversões que estavam a acontecer, porque todas as pessoas viam aquilo que o imperador não queria ver. Aquela menina de 13 anos estava a falar a todos de um Deus verdadeiro, de um Deus que era capaz de curá-la de um dia para o outro. 3 dias de sofrimento, 3 dias em que ela mostrou, uma simples menina de 13 anos mostrou aquele imperador que tinha tudo, mas não tinha a verdadeira fé. Não queria conhecer a Jesus Cristo. Estava indignado. Estava completamente arruinado porque não conseguiu vencer uma menina de 13 anos que queria apenas amar a Jesus Cristo
e ser fiel ao seu voto, de dar-lhe a sua virgindade. Santa Filomena queria ser só de Jesus Cristo, mas o imperador romano queria tê-la por esposa. E ela sofreu por 40 dias os horrores, especialmente nos últimos 3 dias, em que ela esteve ali à mercê de muitos sofrimentos infligidos pelo imperador romano que queria à força domar aquela menina de 13 anos. Mas eis que ela venceu o tirano porque ele, não podendo fazer mais nada do que podia fazer, mandou-lhe cortar a cabeça. Porque as pessoas más, quando não conseguem vencer pelas palavras, só lhes resta a violência. O mal, quando sucumbe aos argumentos, começa a gritar e a vociferar o seu ódio. Porque não tolera o bem, não tolera a verdade, não tolera aquilo que o faz menor diante da verdade. Porque há muito medo. Muitas pessoas têm medo de conhecer a verdade, porque sabem que, conhecendo a verdade, vão ter que assumir na sua vida essa verdade. O imperador romano queria amar e continuar a amar os seus falsos deuses, e aquela menina de 13 anos não podia estar certa. Mas ele não conseguia mais fazer com que ela mudasse de opinião. Então mandou-a matar da forma mais rápida, porque a multidão já estava a ficar indignada com tamanha fraqueza do imperador diante de uma menina de 13 anos. Santa Filomena recebeu no céu a coroa da virgindade e, por seu grande número de vitórias, ela quis ser de Jesus Cristo, não quis ter o Império de Roma, não quis ser rainha, não quis ser do imperador, quis ser de Jesus Cristo. Eram 3 horas da tarde, de 10 de agosto, numa sexta-feira. Foi exatamente a 10 de agosto que ela foi conduzida a Mognamo, onde tem a sua igreja. Que depois vou falar disto nos vídeos que eu estou a falar de Santa Filomena, de como foram encontrados os restos mortais, mas isto é numa playlist que depois posso colocar ao fim deste vídeo. Mas eu vou me ater a isto tudo que está aqui a acontecer. E vamos falar então da morte. Muitas pessoas receiam deixar esta vida, mas Santa Filomena não tinha qualquer receio de deixar esta vida perante a vida eterna. Ela sabia que ela tinha um corpo dado por Deus, mas também tinha uma alma. E perder o corpo era pouco diante de perder a alma. Então ela resistiu a tudo para que sua alma fosse conduzida a Deus. O seu corpo foi decapitado. Como Jesus disse, não temeis aqueles que podem matar o corpo e depois nada mais podem fazer. Temei aqueles que podem fazer-vos perder eternamente. Isto está escrito. Jesus avisou que por vezes nós teremos que fazer uma opção. O nosso corpo e fazer tudo o que o mundo quer para mantermos o nosso corpo nesta vida, mas um dia, mais cedo ou mais tarde, vamos ter que deixar tudo aqui. Mas há pessoas que diante de um obstáculo que possa colocar a sua alma em perigo, preferem morrer. E foi o que aconteceu com Santa Filomena. Por isso eu falei aqui do dom da fortaleza, desta virtude, porque a fortaleza que nos dá coragem para não ter medo de perigo algum, nem da própria morte, se estivermos a serviço de Deus. A nossa certeza tem que ser grande neste momento. Por isso aqui eu vou falar e vou partilhar convosco neste Catecismo de São Pio X sobre os novíssimos, que é muito pouco falado hoje em dia. Mas os novíssimos são o quê? São as últimas coisas que vão acontecer a nós, seres humanos. E são 4 novíssimos: a morte, o juízo, o inferno e paraíso.
E por que esses novíssimos são as últimas coisas que acontecerão aos seres humanos, a nós? Porque a morte é a última coisa que nos acontece neste mundo. O juízo de Deus é o último entre os juízos que temos de passar. E o inferno é o último mal, que é onde sofrer os maus, e o paraíso, o sumo bem, que é onde receber os bons. Quantas vezes nós temos grande dificuldade para perceber que há paraíso, que há inferno e que há purgatório. Mas no purgatório já estão aqueles que irão, mais cedo ou mais tarde, para o céu. Já estão salvos. O purgatório é um lugar onde vamos expiar o resto da nossa pena, antes de irmos para o paraíso. Mas já está certo o paraíso, para aqueles que estão no purgatório. Mas aqueles que estão no inferno, já não há mais nada que se possa fazer por eles. Nossa Senhora disse aos 3 pastorinhos: rezem o texto todos os dias, porque há muitas almas que vão para o inferno, porque não há quem reze por elas. Essa oração é fazer-se pelas pessoas antes que elas morram, porque depois de morrer não há mais solução. Os pastorinhos sofreram muitas penitências. Não foram por eles próprios, porque eles eram crianças. Pecados, quais seriam? Francisco apenas teve que rezar mais terços, como disse Nossa Senhora. Mas se Francisco tinha que rezar mais terços, imagine nós, que temos que rezar. Então fico a pensar assim. Nossa Senhora pediu a 3 crianças para rezarem por quem estava a pecar no mundo, para que essas pessoas se convertessem. Talvez uma dessas pessoas fui eu. E quantas mais? Porque senão elas iam se perder. E estamos sempre em risco de nos perder, se não formos fortes. E por isso temos que pensar, muitas vezes, nestes novíssimos. Porquê? Porque é importante lembrarmos que um dia vamos morrer. Por isso a oração da manhã, quando acordarmos, a oração da noite antes de deitar. E todas as vezes que somos tentados a fazer algum mal, algum pensamento, temos que rezar para quê? Para que evitemos o pecado que nos pode levar para o inferno. A Igreja Católica, por vezes, diz certas coisas que nos parecem assim um bocado radicais. Radicais é estar radicado, estar junto a uma coisa forte, como a raiz de uma árvore. Mas é importante que nós estejamos realmente agarrados a algo forte. Certo que sejamos radicais, porque quando vier a ventania, as tempestades da vida, se nós não estivermos agarrados assim a algo forte, como a nossa fé em Cristo, a nossa certeza, desabamos. Completamente caímos. É muito fácil cair. Quantas vezes estamos a andar na rua e está algo no chão, não vimos e escorregamos e caímos. E estávamos bem. É muito fácil cair no pecado. O pecado é fácil de cair. O pecado dá sempre um caminho muito largo e espaçoso para as pessoas virem à vontade. Havia um padre que dizia que para pecar não é preciso fazer nada. É só viver a vida. Agora, para ser santo, para não pecar, aí é preciso ter força. Fazer guerra connosco mesmo. Fazer uma luta constante contra as nossas inclinações, contra as nossas vontades. Sermos fiéis àquilo que acreditamos. E por isso, quando estivermos diante de situações que nos levem a pecar, pensemos nestes novíssimos. Que depois da nossa morte corporal temos um juízo. Vamos ter que prestar contas daquilo que recebemos, dos talentos que Deus nos deu e que nós desperdiçamos. Muitas vezes recebemos tantos dons. E as pessoas muitas vezes pensam, os dons de cantar, os dons de fazer uma profissão. Sim, essas capacidades também são dons. Mas há dons que Deus nos concede e que às vezes não percebemos que são dons. Por exemplo, as pessoas que Deus coloca na nossa vida para ajudarmos ou aquelas que servem-nos como penitência. Imagine que nós estamos na família uma pessoa que
ficou acamada, ficou doente. E depois alguém pergunta, quem é que pode cuidar dessa pessoa? E muitas vezes a porta mais larga, o caminho mais fácil, temos que arranjar uma pessoa para cuidar, um asilo para deixar a pessoa. Amor é sacrifício. Quem pode sacrificar por essa pessoa? É uma oportunidade única para a nossa santificação, cuidar de alguém que está doente. Isto independente de depois recorrermos a uma pessoa, dependendo do caso, uma pessoa, uma enfermeira, um médico que venha à casa e até possamos acompanhar a pessoa ao hospital. Eu não estou a dizer que não vamos buscar um médico, ajuda médica, antes pelo contrário. Mas temos que acompanhar, perder tempo com aquela pessoa, visitar aquela pessoa no hospital, perguntar a ela, quer um padre para confessar? Precisa de receber os últimos sacramentos? Somos católicos e por isso, como católicos, temos que fazer com que os outros também possam ir para o céu. Que amor é esse que não se importa que o outro vá para o inferno? Os pastorinhos de Fátima fizeram grandes penitências por causa disso. Quando Nossa Senhora lhes mostrou o inferno, os pastorinhos ficaram horrorizados e disseram, não, precisamos fazer muita penitência. Não pode. 3 crianças perceberam o que é o inferno. E nós, por vezes, não percebemos. Assobiamos para o lado. Que importa? Eles é que decidiram, eles é que quiseram. Mas rezaste por eles. Fizeste penitência. Os pastorinhos não hesitaram. Eram pessoas que eles não conheciam de lado nenhum. Os pastorinhos não sabiam quem eram aquelas pessoas que estavam a ser condenadas. Mas eles não se importaram com isso. Eles fizeram penitência. Eu estou a terminar esta novena exatamente no dia 13 de outubro de 2025. Esta novena, eu não quero usar muito o termo novena, porque isto não foi 9 dias, foi 13 dias. Isto não é uma espécie de oração mágica. É uma oração de súplica. Tem uma ladainha onde nós podemos, ao final, pedir uma intenção. E Santa Filomena, de certeza, que é uma santa milagreira, considerada uma santa que concede muitos milagres, mas sempre será pela vontade de Deus e para a nossa salvação. Mas nestes 13 dias em que nós estamos aqui a meditar a história de uma menina de 13 anos, e eu fiz 13 dias porquê? Porque foram 13 anos a vida dela. Eu espero depois, mais tarde, fazer de outros santos conforme a idade deles. Mas meditando assim como meditei, com o catecismo de São Pio X, com a ajuda dos doutores da Igreja, de alguém que sabe mais do que eu, muito, muito mais do que eu. Eu estou a aprendi muito com Santa Filomena e com o Papa São Pio X. E mais uma vez eu estive aqui a falar de algo que irá acontecer a todos, a morte. Mas Santa Filomena não se importava com a morte. Porquê? Porque ela estava em graça com Deus. Por isso, quando nós estivermos com um parente em risco de morte, temos que lembrar-nos que esse parente pode precisar de um padre, dos últimos sacramentos. Peçamos a Deus que possamos pensar nestes novíssimos, que esta vida um dia vai acabar. Um dia estaremos diante da morte, um dia estaremos diante do juízo de Deus. E este juízo fará com que tenhamos uma sentença definitiva, ou o paraíso ou o inferno. E Deus é justo, porque Deus vê os corações, a intenção do coração, enquanto nós seres humanos somos muito tentados a achar que há sempre o mais ou menos. Na Igreja Católica, de sempre, nos ensinamentos da Igreja Católica, nesses papas que confirmavam sempre o primado de Pedro como vigários de Cristo. Eles não hesitavam em reafirmar o que sempre se acreditou e se acredita na Igreja Católica. Nada mudou.
A vontade de Deus não muda com as modas do mundo. Não adianta fazermos birra. Não adiantam manifestações junto aos altares das igrejas. É querer que se mude isto e aquilo porque o mundo mudou. O mundo muda o ser humano. É volátil. Mas Deus não se engana no caminho que Ele diz que é certo. Podemos dizer, não é bem assim. Amigo, amiga que está a me ouvir. Depois que nós recebemos esta mensagem de Cristo, está do vosso lado o fazer o bem ou fazer o mal, ser de Deus ou ser do mundo. Cada qual escolhe. E não pode dizer, eu não soube. Não, hoje em dia, a maioria das pessoas com acesso à internet, eu mesma uso muito da internet para cada vez mais conhecer a verdade católica. E estou-me a surpreender, como me surpreendi com Santa Filomena. Penso que eu convido todos os católicos que estão a ouvir, e eu estou a falar para católicos, e o meu canal é para católicos, ou para pessoas que desejam conhecer o catolicismo, que aprendam, que conheçam, que leiam os livros, especialmente aqueles mais antigos. Eu tenho lido um livro sobre as aparições de Fátima, do Padre Formigão, aquele que foi um daqueles que foi interrogar os pastorinhos de Fátima logo após o 13 de outubro, ou antes mesmo do 13 de outubro. E eu percebi que naquela altura os católicos sabiam o que era catolicismo. Tanto sabiam que, independente do que estava a acontecer no topo do poder político, ou daquilo que estava a ser dito nos jornais contra Fátima, a fazerem imagens a caçoar de Fátima, porque houve também isso naquele tempo. Eles simplesmente não queriam saber. Iam rezar a Fátima. E quando houve no santuário, quando eles já tinham construído uma capelinha, passado alguns anos, estouraram lá uma bomba para dinamitaram a capelinha das aparições. E o povo todo, quando soube, foi logo para lá rezar, fazer reparação. E não saíram dali enquanto não houve uma reparação pelo sacrilégio que ali foi feito. Porque os católicos sabem que aquilo era um lugar sagrado e que após um sacrilégio tem que haver reparação. Por isso que Nossa Senhora e Jesus Cristo vem pedir a Lúcia a reparação dos 5 primeiros sábados. Por quê? Por causa de tudo aquilo que é feito contra o Imaculado Coração de Maria, aquilo que é dito contra Nossa Senhora, aquele ódio de muitas pessoas de outras religiões contra Nossa Senhora. Por quê? Porque por Nossa Senhora vão muitas pessoas a Jesus Cristo e se salvam. Nossa Senhora é a Mãe bondosa, que assim como no Evangelho nos trouxe Cristo, nos leva também todos a Cristo. E por isso não hesitemos. Todos aqueles que queiram conhecer a Igreja Católica, mas a partir do seu ensinamento de sempre. Por mais que queiram inventar novidades, não conseguimos fugir do óbvio. E este óbvio é aquilo que Santa Filomena viveu naquele tempo. Uma menina de 13 anos não quis ser ecuménica, não quis ser uma pessoa que fizesse essa vontade ao imperador, naquela altura, que dominava uma ordem mundial. Naquele tempo o imperador romano estava a dominar quase metade do mundo conhecido. Santa Filomena não quis saber das modas e das leis que este imperador queria impingir sobre ela. Ela sabia o que Deus queria dela. Ela sabia o que era a vontade de Deus. O imperador com suas leis, com as suas ordens imperiais e suas modas, e seus deuses novos ou antigos, não sei, mas
ela sabia que aquilo não era o verdadeiro Deus. Júpiter era mais um falso Deus que levou depois Roma, o Império Romano, mais cedo ou mais tarde. O Império Romano, depois de algum tempo, também ruiu. As ordens mundiais são feitas pelos homens para dominar os outros homens. Mas ao fim e ao cabo, é Deus que comanda a história. Desses imperadores romanos que fizeram tanta coisa, o que é que se conhece? O que é que ficou deles? O que é que restou deles? Nada. Para além dos dizeres históricos, de umas notas daquilo que eles eram, que eles foram, que muitas vezes ao ouvirmos essas histórias até pensamos: o que é que adiantou a este imperador romano ter tido o mundo inteiro a seus pés? Perdeu tudo. Perdeu tudo quando morreu. Se ele até o último momento da sua vida não se lembrou de Santa Filomena e do que ela lhe avisou, o que lhe restou? Tudo aquilo que ele combateu, aqueles bens materiais, o império todo que ele tinha, o que é que lhe serviu? Afinal, o que é que lhe serviu? Nada. E Santa Filomena, com 13 anos, conseguiu tudo. Conseguiu tudo que até, passado alguns anos, os seus restos mortais foram encontrados. E sua história foi contada por 3 pessoas que tiveram a honra de ter o conhecimento da sua história de uma forma particular. E essa história bate completamente certo com aquilo que foi encontrado no túmulo. Mais um milagre católico. Os santos católicos são essa história que, por mais que o mundo queira tapar, queira mudar, queira fazer novas histórias acerca, porque por vezes há santos que o mundo quer mudar, quer recontar a sua história. Um desses santos é São Francisco de Assis. Querem tanto fazer São Francisco de Assis um santo ecologista. Quem conhece a história, a verdadeira história de São Francisco de Assis, até se assusta. Ele gostava da natureza que o rodeava, sim, mas como criaturas de Deus. Porque ele sabia bem que tudo é criaturas de Deus. Acima dessas criaturas é Deus. E foi a partir disso, e ele também não era muito ecumênico, porque ele foi ao sultão dizer que há um verdadeiro Deus e que o Deus do sultão não era verdadeiro. Por isso, São Francisco, assim como Santa Filomena, não estava muito virado para estes lados ecumênicos. Porque eles sabiam que salvar almas, assim como os pastorinhos de Fátima, eles sabiam que depois da morte só 2 caminhos, o inferno ou o céu. E eles tinham muito amor ao próximo. O verdadeiro amor ao próximo quer salvá-los da morte eterna. Então, se amamos realmente o próximo, temos que dizer: olha, isto vai te levar para o inferno. Se ele ouvir e se converter, tudo bem. Mais uma alma que foi salva. Mas se perder-se, não pode se queixar que não foi avisado. Nós temos que amar a Deus e ao próximo. E este amor tem que ser, como Santa Filomena. Ela teve que mostrar até o fim que não podemos levar os outros para Deus se não formos firmes na nossa fé. Não podemos mudar uma vírgula daquilo
que foi ensinado sempre pela Igreja Católica. Não podemos mudar. Ela teve todas as oportunidades para ceder diante do imperador romano. Não cedeu 1 milímetro. Não podemos ceder. A missa é o santo sacrifício do Calvário. E mais nada. Rezar o terço é meditar os mistérios da vida de Jesus e Maria Santíssima. Os sacramentos nos ajudam a ser filhos de Deus, não apenas criaturas de Deus. Os mandamentos de Deus são para serem obedecidos. Ser de Deus e amar a Deus não pode ser só por palavras. Tem que ser bem por obras, por opções. Fazer a vontade de Deus não é fazer a nossa vontade. E esta luta é difícil, como foi a dos santos, como foi a de Santa Filomena, que nos ajudou a compreender que estamos numa luta entre a vida e a morte eterna. Que possamos, neste dia consagrado a Nossa Senhora de Fátima, lembrar-nos do aviso de Nossa Senhora aos 3 pastorinhos. Vão muitas almas para o inferno, porque não há quem reze por elas. Lembremos-nos que há o inferno e há o céu. E lembremos-nos da história de Santa Filomena, como ela conseguiu vencer um grande imperador romano, que tinha tudo a seus pés, mas não tinha a verdadeira fé, o verdadeiro Deus. Por isso, a vitória é daqueles que acreditam no verdadeiro Deus. E esta vitória não é uma vitória perante o mundo, não é com honrarias, não é com a vida fácil. Pelo contrário, é uma vida difícil, como dizia o Padre Pio, no século XX, como dizia Santo Curadares. Santo Curadares era muito devoto de Santa Filomena. E se vocês forem ver os sermões que ele fazia na paróquia dele, vão ver que ele não falava de mais ou menos. Ele era certeiro a dizer o que era certo e o que era errado. Não existe caminho ao meio. A mornidão não existe, é vomitada por Deus. Como diz no Apocalipse, peçamos a Santa Filomena que nos dê força da nossa fé, que nos dê a virtude da fortaleza para não temer perigo algum, nem a própria morte, porque o que temos que temer mesmo é a morte eterna. Vamos terminar então este último dia com a ladainha de Santa Filomena. Ladainha de Santa Filomena. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tem de piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, Rainha das Virgens, rogai por nós. Santa Filomena, rogai por nós. Santa Filomena, cheia de abundantes graças desde o berço, rogai por nós. Santa Filomena, fiel imitadora de Maria, rogai por nós. Santa Filomena, modelo das Virgens, rogai por nós. Santa Filomena, templo da mais perfeita humildade, rogai por nós. Santa Filomena, inflamada com zelo pela glória de Deus, rogai por nós. Santa Filomena, vítima do amor de Jesus, rogai por nós. Santa Filomena, exemplo de força e perseverança, rogai por nós. Santa Filomena, atleta invencível da castidade,
rogai por nós. Santa Filomena, espelho das mais heroicas virtudes, rogai por nós. Santa Filomena, firme e intrépida, em face dos tormentos, rogai por nós. Santa Filomena, flagelada com o vosso divino esposo, rogai por nós. Santa Filomena, trespassada por uma saraivada de dardos, rogai por nós. Santa Filomena, consolada pela Mãe de Deus, quando aguilhoada, rogai por nós. Santa Filomena, milagrosamente curada na prisão, rogai por nós. Santa Filomena, amparada pelos anjos no meio dos tormentos, rogai por nós. Santa Filomena, que preferistes as humilhações da morte aos esplendores do trono, rogai por nós. Santa Filomena, que convertestes as testemunhas do vosso martírio, rogai por nós. Santa Filomena, que cansastes o furor dos algozes, rogai por nós. Santa Filomena, protetora dos inocentes, rogai por nós. Santa Filomena, padroeira da juventude, rogai por nós. Santa Filomena, asilo dos desgraçados, rogai por nós. Santa Filomena, saúde dos doentes e enfermos, rogai por nós. Santa Filomena, nova luz da Igreja militante, rogai por nós. Santa Filomena, que confundis a impiedade do século, rogai por nós. Santa Filomena, cujo nome é glorioso no céu e formidável para o inferno, rogai por nós. Santa Filomena, ilustre pelo mais esplêndido dos milagres, rogai por nós. Santa Filomena, poderosa junto de Deus, rogai por nós. Santa Filomena, que reinais na glória, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que perdoais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que perdoais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que perdoais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, Santa Filomena, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Nós te imploramos, ó Deus, que pela intercessão de Santa Filomena, Virgem Mártir, que foi sempre agradável aos teus olhos pela sua eminente pureza e pela prática de todas as virtudes, nos perdoes os nossos pecados e nos concedas as graças que necessitamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Filomena, rogai por nós.